Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de todas as semanas aqui no ES Hoje, terça-feira, dia de entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre negócios criativos, economia criativa. Sabe por que a gente vai falar sobre isso? Porque ela está fomentando a economia capixaba. E eu convidei o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui para falar um pouco de economia criativa, de desenvolvimento desse setor tão importante aqui no Espírito Santo. E naturalmente que eu acredito que quem esteja nos acompanhando entende que eu convidei o secretário porque a cultura está diretamente ligada ao novo modelo de empreender e a economia criativa ela é dividida em design, comunicação, arte, cultura, gastronomia, turismo e tecnologia. E recentemente, agora no mês de abril, o Espírito Santo é, foi colocado, né, chegou a ocupar a terceira colocação no ranking nacional de estados brasileiros com maior quantidade de pessoas ocupadas em atividades criativas. Quais as características que o Espírito Santo tem para que a gente ocupasse esse lugar? O Espírito Santo hoje tem uma política pública muito bem desenhada, né, em torno da economia criativa, liderada pelo governo do estado, né, pela nossa secretaria, mas que tem a participação de várias entidades. Então, o SEBRAE tem um papel, as universidades têm o seu papel, a Federação das Indústrias, a FEComércio, enfim, outras secretarias, né, dentro do governo. Então, a gente montou em 2019 um programa que, entendendo a importância do setor, né, porque são vários estudos que demonstram isso, demonstram como o setor criativo está relacionado ao futuro do trabalho, está relacionado para onde que a gente está indo com toda essa hiperconectividade, esse mundo da inteligência artificial, nessas mudanças todas que a nossa vida tem passado. Então, lá atrás foi por uma decisão, né, do governador, liderado lá pela Secretaria da Cultura, a gente montou um programa e esse programa foi colhendo frutos nesse caminho. E para a gente ter esses dados, é importante destacar que a gente tem a parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves, que é quem produz esses dados. Então, tão importante quanto criar as políticas é a gente monitorar e ver onde que a gente está acertando, onde a gente está errando. E esse universo da economia criativa no Espírito Santo tem demonstrado, né, por esses números, que tem dado resultado, tem gerado trabalho, tem gerado renda, e, sobretudo, fortalecido, né, esse nosso orgulho de ser capixaba, essa nossa identidade também. Porque quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala também de quem a gente é, né, da onde que a gente vem, para onde a gente está indo, De né, onde a gente quer como um ir? povo. Nesse ranking, há dados assim que apontam que, com um percentual de 11,7% no quarto trimestre de 2023, o resultado do capixaba ficou acima do desempenho nacional, que era de 11,2%, mas perdeu somente para São Paulo e Rio de Janeiro. Quais os principais segmentos, secretário, da economia criativa que se destacam no estado do Espírito Santo? Então, são diversos segmentos. A gente tem trabalhado muito do ponto de vista estratégico com o setor do audiovisual, com o setor do design, que aparece forte nessa pesquisa, com o setor do desenvolvimento de jogos também, de aplicativos, que também aparece e fortalece esse grupo. Mas o segmento da economia criativa é um segmento bem diversificado, são muitos, né? Engloba áreas, inclusive, muito distintas. Então, a gente tem um trabalho mesmo de olhar as características de cada uma e ir trabalhando as especificidades dela. É interessante também nesses dados do Instituto Jones a participação, o crescimento da participação dos jovens dentro Era isso que eu ia pontuar, desse porque são, mercado. são questões, são setores, são áreas de domínio muito mais jovem, né? Exatamente. E aí a gente chega, né, a 11,7%, que significa que a gente saiu de aproximadamente 190 mil pessoas no Espírito Santo trabalhando no setor criativo para 240 mil. Então, esse é um dado muito relevante. E dentro dessa porcentagem, a gente só perde para o Rio e São Paulo, que são grandes potências, né, que têm grandes eventos, que recebem também um circuito internacional, né, ligado a esses eventos e tal. E isso mostra tanto que a gente, né, tem feito um trabalho importante, a resposta econômica tem sido, em geração de emprego e renda, tem sido bacana, mas sobretudo de que a gente tem muito que crescer ainda, que é um setor que é um setor sustentável, que é um setor
que traz a juventude, né, que dá uma perspectiva também para essa juventude. Então, é tanto um resultado quanto também um apontamento de que a gente pode apostar mais nisso, a gente pode apostar mais nesse setor. É uma matriz, né, como eu disse, sustentável, foge um pouco de um lugar comum, muitas das vezes, que a gente imagina que tá o investimento, que está a geração de emprego, mas é um setor que corresponde a 3,11% do PIB do nosso país, né, dados do Observatório do Itaú Cultural, de uma pesquisa recente. Então, a gente tem muita informação de como que é potente, de como isso pode ajudar a alavancar a economia do Espírito Santo, no final das contas. Por tudo que o senhor falou até agora, né, nessa última resposta, me vem a sensação de que seria também esse um setor que vem resgatar a juventude, né? Que a gente, há alguns anos, a questão da segurança, como tratar esses jovens, atrair esses jovens para tirar, de repente, da marginalidade, de outras coisas não tão boas, atraindo esses jovens, e talvez a economia criativa ela seja um fator socioeconômico que possa realmente dar essa resposta. Sem dúvida, sim. Tanto do ponto de vista artístico, né? Ou seja, uma perspectiva de um trabalho, então aquele jovem que tem um talento, que tem, né, um desenvolvimento ali criativo direto, ele pode desenvolver como um cantor, como um artista visual, como um artista gráfico, ou trabalhar dentro dos outros setores da economia criativa, né? Que é o design, que é a arquitetura, que é a moda. É um universo que engloba muitas coisas, inclusive esse mundo da internet, esse mundo digital, um segmento, né, que a gente tem trabalhado muito forte, que é dos jogos, dos games. É um sucesso, assim, quando a gente abre os cursos, quando a gente provoca linhas de financiamento para jogos eletrônicos, e quando a gente olha o perfil desse público, é essa juventude que, né, que está conectada, que nasceu nesse mundo já hiperconectado. E se a gente, né, enquanto o setor público, não olhar, né, para esses segmentos, né, que são importantes vetores de desenvolvimento econômico hoje no mundo. A indústria de games, ela já ultrapassou a indústria do cinema já tem uns anos, e a indústria da música também há muito tempo. Hoje, no mundo, ela é a indústria que mais movimenta recursos. E o Brasil ainda está bem atrás desse percurso, apesar de ser um dos maiores consumidores, né? Então, a gente vive um dilema, não só nos games, mas eu poderia também, a questão do audiovisual, né, do cinema, das séries, né? A gente Das produções também, porque tem muita gente que não quer ficar à frente, mas na produção ficar atrás, e isso também é criativo. Exatamente, a indústria criativa, a economia criativa, essa parte de edição, essa parte de filmagem, técnico, né? Tem uma coisa também interessante na economia criativa, que ela tem uma capacidade de agregar valor a um trabalho, a um fazer que aquela pessoa já faz. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com a parte de elétrica, eletricista. O cinema, a indústria do cinema, e também, né, eu pensar numa casa de espetáculos, num teatro, você tem uma demanda dessa parte muito, muito forte. Então, existem cursos também dentro do nosso programa do ES Mais Criativos, dessa parte de cenotécnica, dessa parte técnica, que pega aquele conhecimento que a pessoa já tem, que já desenvolve, e direciona aquilo para trabalhar num set de cinema, para trabalhar dentro de uma casa de espetáculo. E aquilo vai fazer o quê? Vai agregar valor, né, no ganho, né, daquele profissional. E a juventude é um público, né, voltando à pergunta, que é muito importante mesmo para a gente, é um público focal, porque é onde, né, tá mesmo a turma que está envolvida, que está afim, e que tem puxado, né, esses números também aqui no Espírito Santo. Agora, secretário, eu acho que o senhor já começou a responder, mas eu vou focar. Em termos de políticas públicas na valorização desses negócios, o que tem que ser feito, tem sido feito pelo Estado? Então, por um lado, tem um aspecto importante, que é o da formação, da capacitação, que a gente comentou aqui um pouco agora. Como que a gente tem trabalhado isso? Desde 2019, a gente tem um programa de economia criativa, que é o ES Mais Criativo, que trabalha uma série de ações de capacitação em vários níveis, desde para o iniciante, desde para uma fase mais avançada. E hoje nós temos o Hub ES Mais, na Costa Pereira, que é um equipamento, né, um espaço público que,
de alguma maneira materializa todo esse trabalho que a gente tem feito desde 2019. É uma grande escola aberta, então se a pessoa que está nos assistindo agora chegar lá na Costa Pereira agora ou acessar pela internet, vai ter uma série de cursos, tanto presenciais quanto online, disso tudo que a gente está falando. Então, você tem uma ideia, quer transformar num projeto, você tem um atendimento. Basta ir ou lá? Basta chegar lá que vai ter toda a orientação, Ok. tanto para a utilização do espaço. Então, muita gente hoje trabalha, faz reuniões lá no Hub, tem um aspecto também para isso, mas dentro dessa parte formativa tem toda uma programação. E um outro aspecto importante é o do fomento, é o do apoio, que é o que a gente também tem feito, né? Sobretudo com a criação recente que o governador sancionou, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que pega parte do recurso que a empresa iria pagar de imposto do ICMS e apoia em projetos. E esses projetos têm uma característica, e esses dados também do Instituto Jones, do Observatório do Itaú Cultural demonstram, que retorna para a economia. Porque quando você faz Vamos pegar o exemplo do Festival de Jazz de Santa Teresa, que é apoiado pela nossa lei de incentivo. O que movimenta ali, para além do evento cultural, para além do músico, para além da banda que está tocando, da estrutura de palco, você movimenta transporte, você movimenta o setor hoteleiro, a gastronomia, né, os serviços dos mais variados possíveis, quando você tem um movimento ali na cidade de Santa Teresa que, de alguma maneira, transforma também, né, as suas características, a sua infraestrutura, que no turismo eles chamam de trade, né, o trade do turismo, ou seja, esses ativos que estão ali no entorno daquele ativo cultural. Então, isso não posso falar que é incalculável, porque a ciência, enfim, os institutos de pesquisas conseguem calcular e apontam que às vezes é 4 vezes, 5 vezes o investimento público que você faz naquele evento, que retorna para a economia, retorna em imposto, retorna em renda, retorna em trabalho para a população, sem contar que as pessoas vão ali, vão assistir um belo espetáculo, né, que vão sair felizes, né, que tem um aspecto também que a gente está focado na economia, mas a cultura ela diz respeito também sobre essa nossa felicidade, É um ali, exemplo. nossa alegria, né? O exemplo que o senhor deu a gente fala no festival, a gente fala de música, a gente fala de cultura, a gente fala da história e o turismo. Então, quando junta isso tudo, fica ainda maior. Agora, secretário, tem o Estado, né? O senhor fala, por como o senhor falou até agora, a gente dá a entender que o dever de casa do Estado, do governo, está sendo feito, está sendo cumprido de maneira correta, mas também é um papel do Estado e do governo nesse caminho de fomentar a economia criativa, atrair as empresas para estarem atentos a esses novos negócios, para estarem atentos a esses talentos que estão surgindo a partir de cursos, a partir das ideias que os capixabas têm. Como é que faz para criar essa rede entre os atores da economia criativa e o empresariado? É muito importante, assim, o papel das empresas, o papel do setor privado é fundamental, assim como tem o papel também das instituições, né, do SEBRAE, da Federação das Indústrias, para além do governo também, e da universidade, né, são esses elos todos da cadeia. O empresariado tem, nos últimos anos, através da nossa LIC, né, que é a nossa lei de incentivo, apoiado mais, tem um reflexo nisso, inclusive na lei de incentivo federal, na Lei Rouanet. Então, historicamente, só para pegar um dado bem objetivo, o Espírito Santo tinha em torno de 8 milhões, alguns anos 10 milhões, 2017, 2016, de recursos da lei federal aqui. No ano passado, nós atingimos 45 milhões, então um crescimento de 500%, que a gente acredita que é por esse movimento, porque a partir do momento que você cria uma lei de incentivo, que você aproxima o empresário, e existem muitos casos de que, como se fossem dois universos separados que não se conheciam, não sabiam do que um poderia agregar ao outro, a partir do momento que a lei de incentivo aproxima esse empresário desse produtor, muitas vezes a empresa está contratando direto aquele projeto cultural, porque entende que aquilo converte, né? E hoje a gente está com esse debate de ESG, ESG, de posicionamento. A cultura ela favorece esse tipo de posicionamento Um das poder empresas. transformador. Então as empresas estão entendendo cada vez mais isso por esse movimento mundial
E especificamente aqui, com esse estímulo, a gente tem conseguido dar esse match dessas pessoas se conhecerem. Aí isso decorre em contratos de apoio direto e decorre também de apoio pela lei federal, porque as empresas também pagam imposto federal. Esse é um aspecto. Um outro aspecto disso é olhar para a economia criativa e entender como esses saberes da economia criativa pode agregar diretamente o meu negócio. E aí, dando também um exemplo prático e objetivo. Na semana passada, no Hub, nós fizemos um evento de economia criativa e café. Então, um produto da agricultura capixaba, super importante, né, que posiciona e puxa a nossa economia da agricultura, mas que, a partir do momento que você agrega design, que você agrega o audiovisual, que você agrega as estratégias de comunicação, aquilo agrega valor e agrega força naquele seu produto. Então, ali, por exemplo, nesse encontro, nós fizemos oficina de embalagem de café. E, às vezes, é todo o diferencial entre uma decisão de compra, né, desse ou daquele, é a embalagem, é como as informações estão dispostas, é você entender a origem daquele produto a partir de um elemento visual. Isso tudo são estratégias e conhecimentos da economia criativa. Perfeito. Então, a gente está muito nesse movimento também para não só trabalhar com o fomento, né, que é o recurso que a gente vai lá e coloca no projeto, mas como também um despertar de que aqui no Espírito Santo nós temos bons profissionais, porque um outro aspecto também é, tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para o Rio para contratar. Temos muitos talentos aqui que só se destacam quando vão e Exatamente. O momento é reconhecer o que a gente tem aqui de melhor. Então, as empresas olharem para o seu território e ver, pô, eu posso agregar valor no meu produto, eu posso agregar valor na minha indústria a partir de uma pessoa que está ali do meu lado, de uma empresa que está aqui vizinha do meu bairro e que às vezes eu não estou enxergando porque eu estou numa mentalidade aqui, né, de outra época, ou de uma coisa de que tenho que buscar fora. Não, aqui nós temos profissionais. E como você comentou, às vezes, o efeito que isso fazia era que o nosso mercado, que já é pequeno, que não vai crescer, acabava que esse profissional teria para crescer, ele teria que sair. E hoje a realidade é completamente diferente. Inclusive, o Espírito Santo, em vários desses aspectos e desses serviços, tem trabalhado para empresas de outros lugares. Né? A gente falou daqui dos games, tem algumas empresas aqui no Espírito Santo que têm prestado serviço para desenvolvimento de jogos para empresas de fora do Brasil, têm ganhado prêmios fora e tudo aqui. E acaba que isso fica até um pouco invisível, né? Você, pô, será mesmo? Tem. E estamos trabalhando, estamos fomentando esses elos dessa cadeia têm se fechado e depende, né? Não que dependa, né? Mas assim, que para que a gente feche o setor privado, ele é muito importante. Secretário Fabrício Noronha, a gente vai caminhando para o final, mas eu tenho duas perguntas que eu gostaria que a gente fizesse, que a gente respondesse de forma mais direta. Qual é o maior desafio da economia criativa? A primeira. Eu acho que esse desafio do mercado do Espírito Santo, né, tanto dessa visão histórica, mas de achar que aqui não tem as coisas, quanto do fato do tamanho mesmo. O Espírito Santo é um mercado pequeno. Então, muitas das vezes, muitas dessas estratégias, elas precisam olhar para fora, olhar para outros mercados. E esse é um desafio importante que a gente tem agora, que é de como que a gente ataca, né, no bom sentido, mercados. A gente está muito bem posicionado no mapa do Brasil, a gente está perto de outros grandes mercados que, por um lado, né, sombreia, mas por outro também você tem uma proximidade de trabalhar e de expandir esse mercado. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte na parte de exportação desses ativos. Então, a gente tem um programa muito forte ligado à exportação de ativos culturais. Então, muitos dos nossos artistas, nossos grupos têm rodado o Brasil. Acho que esse é um desafio. Até porque não é um problema deixar o Estado. O problema é não conseguir oportunidade aqui, por isso ter que sair. Sair e voltar. A partir daqui você vai, toca no lugar e volta, você faz o trabalho lá. E não ser valorizado porque tocou lá, mas sair daqui sendo valorizado. E para finalizar, quanto da nossa lei de incentivo à cultura, quanto do orçamento dela é voltado para a economia criativa? Hoje o orçamento é de 25 milhões, não é isso? Exatamente. 2024. A gente entende a economia criativa dentro desse universo geral e tudo da lei de incentivo estaria dentro, né? O que acontece é que a economia criativa ela engloba tudo isso e mais um pouco. Áreas que talvez estejam
como eu citei, a questão do transporte, a questão da alimentação, desses serviços atrelados, que pelo mapeamento que a gente faz é em torno de 66 setores que estão orbitando a economia criativa. Mas desses 25 milhões, e não é só esse recurso, né? Esse é o da lei de incentivo. A gente tem o nosso Fundo Estadual de Cultura, que tem mais de 16 milhões, né? Uma soma de mais de 200 milhões de reais investidos nesse setor e que tem dado esse retorno tão importante. Secretário Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, te agradeço. Eu vou encerrando por aqui, mas eu quero ressaltar duas coisas que o secretário falou. Você tem uma boa ideia, uma ideia criativa, 2 atores que foram mencionados aqui, a própria Secretaria de Cultura com o Hub, que fica na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, e também o Sebrae. A gente sempre fala que empreender é preciso se preparar e o Sebrae pode ser o seu parceiro. É isso? É isso mesmo. Muito obrigada, secretário, e venha sempre, o Entrevista está de portas abertas. Obrigado, eu que agradeço. E para você que ficou conosco até agora, eu te agradeço e te encontro semana que vem. Até lá!